Então, eu voltei agora para Rimplay Responde. Na verdade, tudo isso acontece dentro do Rimplay propriamente dito para os rinautas que estão ativos no Ringamer do rimplay.com. Então lá o que eles fazem? Eles fazem perguntas, eles abrem batalhas do juízo através de argumentos provocativos, através de contribuições a discussões que já estão acontecendo, quer seja dentro eu não sei ainda muito bem os termos, né, para explicar para você, mas a página, né, tem uma página onde você entra e você troca informações e contribuições. Segue o mesmo padrão do Facebook, do WhatsApp, e é bem isso mesmo. E tem uma parte de chat, onde as pessoas, os ringamers, eles vão lá e conversam em tempo real, e é um chat propriamente dito para os ringamers que estão já com os seus títulos, né, já adquiridos através de um cadastro que é feito para você poder entrar dentro do Rimplay e ter usos e frutos e benefícios e oportunidades que o Rimplay, só o Rimplay oferece, tá? Porque o Rimplay, ele oferece promoções em produtos, em eventos, e eu não vou falar muito sobre essa parte do Rimplay propriamente dito, porque o coração dele é justamente isso, dar um suporte para o seu momento de vida. Então você está angustiado, está sofrendo um bullying, aonde eu vou procurar no Google, será que a Wikipedia tem uma resposta para mim? Tem coisas que você pode navegar o quanto quiser, pode pesquisar o quanto quiser, você não vai encontrar. Não vai encontrar. E o Rimplay é um espaço onde você vai encontrar. E isso eu te garanto, eu te dou certeza. Porque a minha vida, eu não ocupo um segundo dela que não seja de forma útil e que vá fazer benefícios para alguém. E tudo que eu falo, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Não é uma filosofia de vida, não é uma coisa que faz bem para mim e não vai fazer bem para você, porque eu não gosto de nada que seja pessoal. O que é pessoal é pessoal. Então, o que é pessoal é pessoal, então se é pessoal meu, fica comigo, tá? E o que é pessoal para o outro é pessoal para o outro. Então, neste momento, a gente não trabalha com situações pessoais no sentido literal da palavra. Dentro do Rimplay, que é uma realidade virtual simuladora de situações reais, nós podemos conversar abertamente sem nos sentirmos inseguros ou termos medo de estarmos nos expondo de forma que isso vá comprometer a nossa integridade. Então, o Rimplay tem uma cláusula muito específica. É um simulador de situações reais. Então, nada que acontece lá dentro pode ser usado contra o outro legalmente. Porque lá nós estamos simulando situações. Então, ninguém vai se sentir ofendido se alguém fizer um ataque direto. Porque esse ataque direto é um simulador para ver como você responde diante dessa situação, se ela realmente estivesse acontecendo na sua vida fora da plataforma virtual simuladora. Se você ficou nervoso, se você ficou ansioso, se você ficou agressivo, não importa. O que você sentir seria o que estaria acontecendo se aquela situação estivesse acontecendo na realidade. E muitas vezes você não teria resposta, ou se intimidaria a ponto de recuar ou perder uma oportunidade. Então, veja como eu fiz um Ringame com um jovem que foi fazer uma entrevista para uma oportunidade que havia dentro de uma possibilidade de contratação profissional.
Então ele foi chamado. Bom, se ele foi chamado, olha, vamos estudar esse caso fora do replay, tá? Mas como se nós estivéssemos dentro do replay propriamente dito. Então, vamos lá. Então, ele se candidatou a uma vaga. Por quê? Porque ele tem interesse, né, em trabalhar para aquela empresa. A empresa viu o perfil dele e a empresa precisa de um profissional com o perfil dele. Então, vendo o perfil, atendeu às necessidades da empresa, ele foi chamado para uma entrevista. A entrevista é fundamental para dizer se você vai ficar ou você vai sair dessa empresa. Porque nesse momento, qualificação é o que você precisa saber, mas o que você precisa saber seria só o primeiro momento, porque o que vai depender se você vai pegar a vaga não é a sua atitude, é a forma como você se posiciona, tá? Então, o empregador, ou o entrevistador, ou a pessoa que está selecionando o profissional que mais está dentro do perfil e atende à expectativa da empresa com aquela formação, é que vai fazer o divisor de águas. Quem vai ficar e quem não vai ficar, que vai ser eliminado. Isso é fato. Então, ele foi fazer a entrevista e não foi aprovado. Aí nós fomos conversar. E eu disse para ele, você ficou nervoso, você tremeu. Isso mostra insegurança. Eu não falei com ele desta forma, mas eu procurei falar de uma forma que ele entendesse isso. Por quê? Porque não é dentro do replay, é fora do replay. Então, você tem que ter cuidado quando você fala, para não gerar confusão e dar um tiro no pé e outro na boca. Mas dentro do replay, você vai direto ao assunto. A coisa fica muito mais fácil de lidar. Porque aí dentro do replay, o que eu diria? Você ficou inseguro. Você ficou inseguro porque você não está seguro do que está fazendo. Uma vez em cirurgia, vou abrir um adendo, uma vez em cirurgia nós estávamos operando e o cirurgião falou assim, você quer dar uma verificada na pulsação dele? Falou para o anestesista. E o anestesista, quando foi verificar a pulsação, o paciente estava com uma parada cardíaca. E ele começou a ficar totalmente alterado. Oh, meu Deus do céu! Oh, pelo amor de Deus! Oh, meu Deus do céu! Cara, de boa, ele é o anestesista, ele tá lá do lado. O que ele estava fazendo? Estava lendo jornal? Estava no WhatsApp? O que ele estava fazendo? Que o cirurgião é que teve que chamar a atenção dele para uma parada cardíaca, porque o cirurgião está operando e vê que parou de sangrar. Se parou de sangrar, porque o coração parou de bater. E aí ele pegou a adrenalina, a seringa, e não conseguia, de tanto que ele tremia. Quase que eu cheguei e falei, daqui isso aqui que eu faço, entendeu? Mas eu sou instrumentador, eu não posso fazer isso. Mas como que um anestesista profissional formado vai ficar assim, ó, procurando e não consegue, né? Isso não pode acontecer. Depois que tudo passou, que ele conseguiu pegar adrenalina, colocou, e enquanto isso, o cirurgião fazendo massagem cardíaca, até ele conseguir, né, pegar a adrenalina e injetar no paciente. O cirurgião estava lá, parou a cirurgia e ficou fazendo massagem cardíaca de ressuscitação. Nesse momento, você tem que estar muito seguro, nesse momento você tem que estar muito tranquilo. É aí que a espada sai, cara, e faz o que precisa ser feito. E esse foi o meu fator, o meu diferencial que me colocou dentro dessa equipe. A atitude, que foi o caso que não aconteceu com esse jovem candidato. Porque ele tinha que chegar lá com uma mente invertida. Não olhar para a pessoa que está entrevistando ele como um rei no pedestal, entendeu? Olhando para ele. Não. E sim, com um coração amoroso, de compaixão, de segurança e eficiência. Fala, nossa, ele tem que selecionar o melhor. Então eu vou ajudá-lo nesse processo, porque eu vim aqui para dar o meu melhor. Ele precisa do que eu tenho. Então eu vou ajudá-lo nesse processo para quando ele selecionar o profissional, ele realmente cumprir com a função dele da melhor forma, para que fala, nossa, cara, você realmente escolheu alguém que atende à necessidade e à expectativa da empresa. Se ele tivesse ido com esse coração, como eu tinha esse coração quando eu fui fazer a cirurgia
né, de provação ou reprovação da instrumentadora, porque naquele momento eu estava sendo uma candidata para a seleção daquele cirurgião. E quando eu entrei lá, eu não estava preocupada se aquele cirurgião, que é o Papa, que é o grande cirurgião, e tudo, ia me aprovar ou não. Não, meu interesse estava lá em ver o que estava acontecendo com aquela cirurgia, por que ela estava acontecendo. Que cirurgia era aquela? Era uma cirurgia extremamente difícil. Uma cirurgia que nenhuma estagiária de instrumentação cirúrgica recebeu como orientação de como se portar naquela cirurgia. Porque você, como uma estagiária em formação, você recebe o básico para estar dentro do centro cirúrgico. Como não se contaminar, como não contaminar o outro, como preservar, né, o ambiente esterilizado, como ser funcional, quer dizer, é o mínimo que você precisa. Agora, cirurgias específicas precisam de uma instrumentação e de uma atitude específica. E a minha cirurgia de seletiva era uma cirurgia muito difícil, porque era olha só, era um menino de 14 anos, que ele era índio, e ele tinha sido expulso da tribo quando nasceu, ou seja, colocado para morrer, porque ele não pertencia nem ao mundo dos homens e nem ao mundo das mulheres, porque ele não tinha os órgãos sexuais definidos, nem masculino nem feminino. Então ele foi colocado para o abandono. Nesse momento, um médico que estava lá, né, em caráter de expedição, ajudando a tribo, ele vendo isso, o que ele fez? Ele pegou esse menino e adotou como filho dele. E quando o menino fez 14 anos, então foi passado para esse cirurgião, que era o papa da urologia, inclusive ao nível de cirurgia de reconstrução, cirurgia plástica, né? Ele fazia cirurgia plástica de reconstrução de todo o sistema urinário, né? Urologia ao nível de plástica, vamos colocar em termos mais inteligíveis. E essa cirurgia tinha que fazer o quê? Tinha que reconstruir um membro do menino, porque o membro estava atrofiado, tinha que descer, né, os testículos dele, que estavam presos dentro do corpo, como se fossem 2 ovários, mas não eram 2 ovários, eram 2 testículos, que não desceram. Tinha que fazer o quê? Reconstruir a uretra do menino, porque o menino tinha uma uretra feminina. Era uma cirurgia muito delicada. E essa foi a minha cirurgia de dizer, Velze vai ser instrumentador e vai entrar para a equipe desse cirurgião ou não. Eu cheguei lá, quando eu vi do que se tratava, eu tratei de ficar esperta e recuperar o passo, porque eu enfrentei um desconhecido que eu nem sabia. Eu nunca tinha visto aquilo, eu tinha o quê? 24 anos. Né? E logo de cara, meu primeiro trabalho, né, meu primeiro desafio foi nesse nível. E quando a cirurgia acabou, o cirurgião chegou para a chefe do centro cirúrgico e falou assim, Elza, até que enfim você me apresentou uma instrumentadora e não uma passadora de ferro. E aí a Elza me parabenizou dizendo que o emprego era meu, certo? Então, tudo isso é caminho da terra. Quando você está dentro do Dream Play, é nesse nível, nessa velocidade que nós trabalhamos para ajudar você a lidar com o seu anel do momento da sua vida. Se o momento da terra, como no caso desse menino, era esse, e ele foi reprovado por causa da postura insegura dele, né? Se ele tivesse tido uma postura de benevolência, nossa, eu vou lá para ajudar ele, talvez nem seja eu o caso, né? Mas de repente eu posso ajudá-lo, ou eu conheço alguém. Se ele tivesse tido essa atitude, esse sentimento, a vaga tinha sido dele. Entendeu? É essa a questão. Então, anel da terra, você tem que dar a vida pelo que você faz. Você tem que trabalhar, né, oferecendo o melhor do que você tem em função do que você está fazendo. E não trabalhar pelo dinheiro. Porque trabalhar pelo dinheiro é ganância. Se não te pagar, você não faz.
Você fica em casa fazendo o quê? Vídeos bem-humorados para postar no YouTube, no Face e ganhar likes? Olha que legal, entendeu? É isso que você está fazendo com a sua vida? Isso não é um Urim Gamer, isso não é um Urinauta, isso não é um Urim Play e isto não é a Velze, ok? Então tá. Então, ó, entrou bastante gente, Silvana, Ronaldo, Eunice, ó, amigos, hein? Ó, amigos do coração. Muito obrigada, viu? Então, te vejo no urimplay.com. Você faz o seu cadastro, naquele momento você ganhou o seu título gratuito perpétuo. Esse título é um título de um clube. E aí você vai ganhar uma carteirinha. Essa carteirinha vai ser o seu card, o seu passaporte. Para o quê? Primeiro faz as primeiras etapas do Anel da Terra, né? Faz a inscrição, ganha o título, entra lá, começa a jogar, adquire a sua carteirinha, né? Tudo tem uma escada para subir. Cada degrau é uma experiência inesquecível, né? Esse é o Urim Play, ok? Então tá, Matanê.